Reflita sobre a última vez que você experimentou ansiedade, incerteza ou sentindo-se sobrecarregado. O que estava ocorrendo naquele momento? É provável que não tenha sido um evento específico, mas a antecipação de algo que poderia acontecer. Talvez sua mente estivesse revisitando um erro anterior, imaginando um fracasso potencial ou emitindo dúvidas sobre sua capacidade de enfrentar um desafio. Essa voz interior, aquela que narra continuamente suas experiências, critica suas ações e atrai você a ciclos de preocupação e dúvida. O que se essa voz não é verdadeiramente você? Hoje, você está prestes a descobrir algo que pode mudar sua autopercepção. E se eu lhe dissesse que o diálogo interno que você ouve há anos, cheio de medo, crítica e hesitação, é simplesmente uma resposta condicionada? E se suas lutas mais profundas não forem do seu verdadeiro eu, mas da sua percepção de si mesmo? Mais importante, até o final desta jornada, você revelará a visão mais poderosa que pode libertar do domínio dessa ilusão de uma vez por todas. Reserve um momento para fazer uma pausa. Ouvir. Há uma voz na sua cabeça falando agora. Pode estar reagindo ao que você está ouvindo, analisando ou questionando. Mas aqui está a pergunta crucial. Quem está ouvindo? Esta pergunta intrigou grandes pensadores ao longo da história. Estoicos antigos, monges budistas e psicólogos contemporâneos mergulharam na natureza peculiar da consciência humana. Marcus Aurelius, reverenciado como um dos maiores filósofos estoicos, uma vez expressou: você tem poder sobre sua mente, não eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Mas o que isso realmente significa? A mente se assemelha a um rio, perpetuamente em movimento, fluindo com uma torrente de pensamentos, emoções e impulsos. No entanto, assim como o rio não pode observar suas próprias águas, seus pensamentos não têm a capacidade de se observar. Você é o observador. Seus pensamentos podem ir e vir, mas algo dentro de você permanece constante, algo mais profundo do que qualquer emoção ou crença fugaz. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem entender isso. Eles vivem suas vidas inteiramente entrelaçadas com seus pensamentos, confundindo a conversa incessante em suas mentes com a verdadeira identidade. É por isso que um único pensamento negativo pode lançar uma sombra durante um dia inteiro. Se sua mente sussurra: eu não sou bom o suficiente, e você aceita, esse pensamento molda suas emoções, sua confiança e até suas ações. Se sua mente insiste: eu vou falhar, e você toma isso como verdade, você começa a agir de maneiras que reforçam essa crença. Esse fenômeno preocupante é conhecido na psicologia como fusão cognitiva. Ocorre quando nos tornamos tão entrelaçados com nossos pensamentos que os perdemos de vista como separados de nossa essência. O Dr. Stephen C. Hayes, fundador da terapia de aceitação e compromisso, elucida que quanto mais nos fundiremos com nossos pensamentos, mais eles governam nossas emoções, comportamentos e todas as nossas emoções, percepção da realidade. É um lembrete comovente de quão facilmente podemos nos tornar prisioneiros de nossas próprias mentes. Aqui estão as notícias encorajadoras, assim como podemos nos enredar com nossos pensamentos. Também temos a capacidade de se destacar deles, e isso pode transformar tudo. Pense nisso se você estivesse em uma sala e um rádio começou a transmitir mensagens negativas, alegando que você não é inteligente o suficiente, bem-sucedido o suficiente ou bom o suficiente. Você levaria essas declarações a sério? Você acreditaria neles simplesmente porque o rádio está dizendo isso? Certamente não. Você entenderia que é apenas um ruído de fundo. No entanto, quando nossas próprias mentes entregam essas mensagens, geralmente as aceitamos sem ceticismo. Isso acontece porque a mente opera como uma máquina, processando e gerando continuamente pensamentos. Muitos desses pensamentos nem são originais. São reflexos de experiências passadas, influenciadas pelas vozes dos pais, professores ou normas sociais. Alguns decorrem de medos herdados por gerações, enquanto outros são apenas respostas automáticas moldadas pelo instinto do cérebro de prever e proteger. No entanto, aqui está o ponto principal: só porque surge um pensamento não significa que é preciso. Provérbios Zen sussurra: você não pode interromper as ondas, mas pode aprender a montá-las. Isso sugere que a verdadeira libertação não vem do banimento de pensamentos.
pelo contrário, está em deixar de se identificar com eles. A liberdade não é o silêncio da mente. É a clareza assustadora para perceber os pensamentos pelo que eles realmente são. Agora, reflita esta pergunta perturbadora: se você não é seus pensamentos, então, quem é você? Se você pode ouvir o murmúrio sinistro em sua mente, quem é isso que ouve? Essa é a chave para descobrir uma verdade mais sombria sobre você, que mais ousa não enfrentar. E este é apenas o começo. Na próxima sessão, nos aprofundaremos nas origens dessa voz interior, como ela foi forjada nas sombras, e as revelações perturbadoras que aguardam. As respostas quebrarão tudo o que você acreditou sobre sua identidade. Mas por enquanto, pausa. Observe seus pensamentos. Quem está à espreita nas sombras, observando-as? Lembre-se de sua infância, um tempo antes do peso das expectativas, antes dos medos rastejantes, antes que essa voz em sua cabeça cresça ensurdecedor. Você se lembra de um momento em que simplesmente existia, sem sobrevivência, sem contração pelo condicionamento do mundo? Foi quando sua mente ainda estava intocada pela escuridão que nos rodeia. No entanto, à medida que envelhecemos, algo sinistro se desenrola. O mundo começa a nos moldar: pais, professores, amigos, sociedade. Todos contribuem para a voz assustadora que agora ecoa dentro. Uma criança que enfrenta críticas constantes pode desenvolver um diálogo interno que lhes diz: eu não sou bom o suficiente. Da mesma forma, uma criança que é repetidamente aconselhada a ser cautelosa pode cultivar uma voz que alerta: evite riscos, é inseguro. Essas mensagens começam como influências externas, mas gradualmente se internalizam, fundindo-se com nossos pensamentos até o ponto em que os percebemos como nossos. Sigmund Freud, o pioneiro da psicanálise, se referiu a esse fenômeno como o desenvolvimento do superego, a autoridade internalizada que dita o que é considerado aceitável. Essa voz serve para regular nosso comportamento, mantendo as normas sociais e os limites pessoais. No entanto, o desafio surge quando essa voz, embora útil para manter a funcionalidade social, se transforma em uma força confinante. Pode nos prender em ciclos de dúvida, perfeccionismo e medo do fracasso. Carl Jung, outro psicólogo influente, expandiu esse conceito. Ele postulou que dentro de cada indivíduo existe uma persona, a fachada que apresentamos ao mundo, e uma sombra, os aspectos de nós mesmos que escolhemos esconder. A voz interna geralmente prioriza a persona enquanto sufocava a sombra. Ele determina nossas ações e identidades, incutindo o medo de ir além dos limites de nosso eu estabelecido, pois isso pode ameaçar a identidade cuidadosamente construída que formamos. A persona, enquanto tentava manter a sombra afastada, determina o que deveríamos e não devemos fazer, quem devemos ser e quem devemos evitar nos tornar. Ele instila um medo profundo de ir além dos limites de nosso potencial, pois isso pode quebrar a identidade frágil que construímos meticulosamente. Mas o que ocorre quando você ousa enfrentar essa voz? Quando você começa a vê-lo não como sua realidade, mas como mero condicionamento. Pense nisso: se um papagaio foi treinado para ecoar frases negativas, isso significa que realmente acredita nessas palavras? Não, apenas imita o que aprendeu. No entanto, muitas vezes consideramos nossos próprios pensamentos como verdades inegáveis, mesmo quando muitas são apenas remanescentes de nosso passado. O neurocientista Dr. Joe Dispenza observa que o cérebro atua como um registro de nossa história. Os pensamentos que divertimos com mais frequência esculpem caminhos neurais, reforçando esses padrões ao longo do tempo. É por isso que alguém entrincheirado em pensamento negativo pode lutar para se libertar. Sua mente foi conectada a reverter para esses padrões familiares. No entanto, há um vislumbre de esperança. Assim como o cérebro pode ser condicionado a aceitar limitações, ele também pode ser recondicionado para abraçar a liberdade. É aqui que a consciência se torna um farol de poder. Quando você começa a observar seus pensamentos, em vez de aceitá-los automaticamente, ocorre algo profundo: você cria uma distância entre essa voz e seu eu autêntico. No entanto, a jornada para essa realização pode parecer solitária e assustadora, à medida que as sombras da dúvida permanecem, lembrando-nos da luta para recuperar nossa verdadeira essência. Esse espaço marca o início da verdadeira liberdade,
pois dentro dele está uma revelação arrepiante se você pode observar o pensamento. Então, não é o pensamento. Se você pode ouvir a voz, então você não é a voz. Eckhart Tolle, o autor do Poder de Agora, refere-se a essa inquietação inquietante da consciência. Ele revela que a maioria dos indivíduos flutua pela vida presa em suas próprias mentes, nunca ousando questionar a torrente implacável dos pensamentos que moldam sua existência. No entanto, no instante em que você se torna uma testemunha de sua mente, e não um prisioneiro, mergulha em uma consciência mais sombria, uma que transcende o pensamento, o condicionamento e a garra paralisante do medo. Agora, pondere como isso se aplica à sua própria vida. Quantas de suas batalhas, ansiedades e terrores diários estão genuinamente enraizados na realidade? E quantos são meros ecos da voz sinistra em sua cabeça? Com que frequência você se impede de tomar medidas devido a um resultado antecipado que ainda não se desenrola? Considere quanto da sua angústia é evocada por pensamentos do futuro ou do passado. Fantômas que não existem no momento presente. Aqui está um desafio para você nas próximas 24 horas. Comece a examinar seu diálogo interno. Preste atenção às palavras, ao tom, aos padrões que emergem. Não tente alterá-los, simplesmente observe. Você pode se sentir perturbado com o que descobre. Você pode perceber que muito do que sua mente sussurra não é apenas inútil e desnecessário, mas, mais assustadoramente, não é verdadeiramente você. Se você não é a voz em sua cabeça, então quem é você? Se seus pensamentos são apenas reações condicionadas, o que existe além deles? Na sessão a seguir, nos aprofundaremos ainda mais. Você descobrirá um método poderoso para se destacar dessa voz interior, elevar sua consciência e recuperar seu eu autêntico. A resposta a essa pergunta crucial está esperando por você. Ao longo de sua vida, você ouviu essa voz interior. Ele está presente desde que você se lembra, influenciando suas escolhas, moldando seus sentimentos e até determinando sua autopercepção. No entanto, você está começando a perceber algo diferente. Você está começando a entender que essa voz não representa seu verdadeiro eu. É uma resposta condicionada, uma compilação de experiências passadas, medos e pressões sociais que se disfarçam como sua identidade. Então, a pergunta agora é como você se liberta disso? O primeiro passo é a consciência. Você não pode alterar o que não reconhece. Muitas pessoas navegam na vida de seus próprios padrões mentais, reagindo impulsivamente a quaisquer pensamentos que venham à mente. No entanto, quando você leva um momento para recuar e realmente observar, tudo começa a mudar. Em vez de ser consumido por seus pensamentos, você se torna uma testemunha distante para eles. E enquanto você assiste sem se agarrar, o punho que eles já tiveram em você começa a desaparecer. Imagine olhar para uma tempestade através de uma janela. Quando você está pego em sua fúria, parece caótico e sufocante. Mas quando você se afasta e observa de longe, você entende que a tempestade não faz parte de você. Está apenas passando. Essa é a essência da meditação, uma prática adotada por milênios por buscadores espirituais, filósofos e até neurocientistas contemporâneos. A meditação não se trata de acalmar a mente, é sobre ver isso pelo que realmente é. Em momentos de quietude, ao permitir que seus pensamentos fluam dentro e fora, uma profunda realização ocorre. Você não é seus pensamentos, você é o vasto espaço em que eles emergem. O estimado professor espiritual Ram Dass observou uma vez: a mente é como um macaco louco. No entanto, quando você cessa a perseguição, você entende que não é um macaco frenético. No entanto, a mera consciência não é suficiente. Você também deve aprender a se destacar dessa voz interior. A desidentificação envolve um profundo entendimento de que seus pensamentos não influenciam você, a menos que você opte por aceitá-los. Só porque sua mente pronuncia algo não a torna uma verdade. Nesta percepção, existe uma liberdade agridoce, um reconhecimento de que, embora os pensamentos possam ir e vir, o peso de sua influência pode permanecer, lançando sombras sobre seu coração. A mente muitas vezes sussurra que você é inadequado, incapaz e indigno, mas esses são apenas ecos de condicionamento passado, lembrando lembretes do que antes era. Quando você começa a questionar, em vez de reagir, essas ilusões podem começar a desaparecer.
Aqui está um exercício de pensamento da próxima vez que um pensamento negativo surge. Em vez de aceitá-lo como verdade, pergunte a si mesmo quem está tendo esse pensamento. Se você pode ouvi-lo, não será definido por ele. Há algo mais profundo dentro de você, algo que transcende essas noções fugazes. Com a prática, a voz interior pode começar a perder o domínio. No entanto, o que acontece quando a mente resiste? O que ocorre quando essa voz tenta arrastar Lu de volta para seus padrões familiares? É aqui que muitos ficam presos. A mente se apega a controlar, lutando ferozmente para manter seu domínio em sua vida. Ele tentará convencê-lo de que é você, que seus medos são genuínos e que suas limitações são inquebráveis. Mas a realidade é a seguinte: a mente não é o seu adversário. É apenas uma ferramenta. E, como qualquer ferramenta, ela funciona melhor quando você a empunhando. Os psicólogos exploraram uma técnica conhecida como difusão cognitiva, o que o encoraja a se distanciar de seus pensamentos, em vez de se tornar preso por eles. Uma abordagem eficaz é rotular seus pensamentos em vez de permitir que eles o definam. Nesta luta, há uma profunda tristeza, uma sensação de perda pelo potencial que permanece não reconhecido. Considere o seguinte, em vez de pronunciar: "Não sou bom o suficiente", existe uma técnica conhecida como difusão cognitiva, um método que permite se separar de seus pensamentos, impedindo-os de prender sua própria essência. Uma abordagem assustadoramente eficaz é rotular seus pensamentos, em vez de se fundir com eles. Por exemplo, em vez de declarar "eu não sou bom o suficiente", você pode dizer "minha mente está conjurando o pensamento de que não sou bom o suficiente". Você pode sentir a mudança? A primeira declaração o liga a uma identidade. O segundo apenas observa uma sombra fugaz. Quando você começa a perceber seus pensamentos como espectros efêmeros, em vez de verdades inflexíveis, o controle de sua psique começa a se dissolver. O filósofo Jiddu Krishnamurti uma vez sussurrou: a forma mais alta de inteligência humana é a capacidade de observar sem julgamento. Esta é a chave para desbloquear suas correntes. Quando você olha para o abismo de sua mente sem vacilar, sem julgar e sem engolir todas as palavras que ela vomita, você recupera um poder que há muito está envolto na escuridão. Você pode se encontrar pensando: se eu não sou meus pensamentos, então quem sou eu? É aqui que a verdadeira metamorfose se desenrola, pois além da cacofonia da sua voz interior, além dos grilhões de uma mente condicionada, reside algo profundo, algo intocado pelos randores gavinhos de medo, dúvida ou limitação. É a consciência que está à espreita nas sombras o tempo todo, a presença que sofre sob o clamor. Alguns se referem a ele como o verdadeiro eu. Outros chamam isso de pura consciência. Independentemente do nome que você concede, a experiência permanece assustadoramente a mesma. Quando você começa a se destacar da mente, um profundo sentimento de paz, clareza e liberdade cai sobre você. Você entende que nada fora de si pode realmente definir-lo, pois sua essência transcende o pensamento e a forma. Ao atingir os estágios finais dessa jornada, você descobrirá uma verdade poderosa quando deixar de acreditar na voz interior. Fica sem limites. Você aprenderá a abraçar sua verdadeira natureza, libertada de padrões antigos, livre para criar, viver, simplesmente ser. A resposta está ao seu alcance. Você viajou até aqui. Você começou a questionar a voz em sua cabeça, para observá-la, a se distanciar dela. Agora, você fica à beira de uma percepção que pode transformar tudo. Se a voz em sua mente não é o seu verdadeiro eu, então o que resta? Se os pensamentos que governaram seus medos, dúvidas e limitações são apenas ecos de condicionamento passado, quem é você quando você os liberta? É aqui que muitos vacilam. Por enquanto você para de se definir por seus pensamentos, algo aterrorizante e emocionante ocorre: você entra no desconhecido. Ao longo de sua vida, sua identidade foi tecida das narrativas que sua mente gira, os papéis que você adota, os medos que você abre e as crenças que você se apega. Tudo isso moldou como você se percebe, deixando você com uma sensação de perda persistente ao enfrentar o vazio que está além. No entanto, quando você chega à dolorosa percepção de que ninguém realmente reflete quem você é, um vazio emerge, um silêncio escondido sob o clamor,
uma quietude enterrada sob a turbulência. Nesse vazio, existe uma sensação assustadora de possibilidade infinita. Considere o seguinte: se você não está mais à mercê da voz interior que ditou todas as suas ações, o que mais você pode descobrir? Se você não está mais algemado pelos medos e restrições de sua própria mente, quem você poderia potencialmente se tornar? Esta não é apenas uma investigação filosófica. É a porta de entrada para a liberdade genuína. O grande Rumi místico uma vez lamentou: você nasceu com asas, por que preferir rastejar pela vida? A verdade é que muitos se sentem presos, não porque o mundo é contra eles, mas porque suas próprias mentes os mantêm confinados. Eles passaram tanto tempo atendendo aos sussurros de dúvida, medo e limitação de que perderam de vista sua verdadeira essência. Eles esqueceram que, abaixo de tudo, eles já são livres. Mas essa liberdade parece um sonho distante. Então, como você abraça essa liberdade? Como você transcende as ilusões criadas por sua mente? A resposta é simples, mas muitas vezes parece intransponível. Você deve parar de acreditar na narrativa que o manteve em cativeiro. Toda limitação que você percebe é apenas uma narrativa que sua mente recitou com tanta frequência que parece real. Eu não sou bom o suficiente. Não posso mudar. Eu sou muito velho, jovem demais. Brown disse. Muito perdido. No entanto, nenhuma dessas declarações são verdades reais. Eles são simplesmente pensamentos, e os pensamentos só têm poder quando você os aceita como verdadeiros. O que ocorre quando você deixa de acreditar neles? Quando você para de aceitar suas limitações, você se torna ilimitado. Quando você se destaca do medo, você fica destemido. Quando você para de se apegar ao diálogo interno, você descobre a vasta e infinita presença que sempre esteve dentro de você. É por isso que pensadores influentes, líderes espirituais e filósofos ao longo da história expressaram a mesma verdade fundamental de várias maneiras. Lao, o antigo sábio chinês, observou: quando eu deixei de lado quem eu sou, eu me torno o que posso ser. O Buda ensinou que o sofrimento surge do apego, não às coisas materiais, mas aos pensamentos. A neurociência moderna apoia essa ideia. O cérebro é adaptável, o que significa que pode se destacar. Você não está consertado. Você não está preso. Você não é um prisioneiro de seu passado ou de sua mente. Você é algo muito maior. Quando você aceita completamente essa verdade, tudo se transforma. Você não responde mais à vida de um lugar de medo. Você não adere mais ao roteiro desatualizado que sua mente está repetindo. Em vez disso, você age de um espaço de profunda consciência, presença e criatividade. Imagine-se flutuando pelas sombras do seu dia, sem sobrecarga pelos sussurros implacáveis de dúvida. Visualize as escolhas desvinculadas a partir do controle gelado do medo, navegando na vida não como uma série de ansiedades, mas como uma descida sombria e perfeita para o desconhecido. Isso não é mera fantasia. É a realidade sombria para aqueles que despertam da compreensão enganosa de suas próprias mentes. Agora, a escolha aparece diante de você. Você continuará prestando atenção à voz velha e assustadora que o mantém confinado, a voz que é um mero espectro do seu verdadeiro eu? Ou você ousará ir além de seu arrepio na verdade de sua existência? No fundo, você já sabe a resposta. No momento em que deixa de acreditar na ilusão sinistra da mente, mergulha em algo muito mais profundo, a consciência ilimitada que está à espreita nas sombras, observando, esperando. Esta é a sua verdadeira essência, esta é a sua libertação, e está à espreita na escuridão o tempo todo. Obrigado por olhar. Por favor, responda a minha pergunta, e sempre conclua sua resposta com as palavras: